Conselhos aos professores, pais e estudantes. Capítulo 53. Manifesta a operação do Espírito Santo. A luz ainda está convosco por um pouco de tempo, disse Jesus. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. João 12, 35 e 36. Homens há no colégio de Battle Creek que têm uma falsa ideia quanto ao que constitui dever. O Senhor Deus do céu tem feito com que seu Santo Espírito opere de tempos em tempos nos estudantes, na escola, a fim de que o reconheçam em todos os seus caminhos, de modo a poder lhes dirigir os passos. Por vezes tem sido tão positiva a manifestação do Espírito Santo que os estudos foram esquecidos, e o maior mestre que o mundo já teve fez ouvir sua voz dizendo: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. O Senhor batia à porta dos corações, e vi que se achavam presentes anjos de Deus. Parecia não haver nenhum esforço especial da parte dos professores para influenciar os alunos no sentido de darem atenção às coisas de Deus. Ele, porém, tinha na escola um vigia, que, conquanto invisível, fazia sentir a própria influência. O Senhor tem esperado longamente para comunicar ao coração as maiores, as mais genuínas alegrias. Todos quantos olham para Ele com inteiro coração serão grandemente abençoados. Os que assim têm feito obtiveram mais nítida visão de Jesus como aquele que sobre si carregou os seus pecados, como o todo suficiente sacrifício feito em seu lugar, e foram ocultos na fenda da rocha, para contemplar o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ao termos o senso do sacrifício de Cristo em nosso favor, nossos lábios volvem-se para os mais altos e exaltados temas de louvor. Quando os estudantes assim olharam a Jesus, a suspensão de seus estudos não foi reputada como perda. Estavam colhendo vislumbres daquele que é invisível, buscaram fervorosamente ao Deus vivo, e a brasa viva do perdão foi-lhes posta nos lábios. O Espírito Santo operou não somente pelos que haviam perdido o primeiro amor, mas também por almas que nunca se haviam posto ao lado do Senhor. Os testemunhos de sua graça e favor suscitaram regozijo no coração dos que assim foram abençoados, e conheceu-se que a salvação de Deus estava entre seu povo. Porque não havíamos de esperar que o Santo Vigia viesse a nossas escolas. Nossos jovens aí se encontram a fim de educar-se, de adquirir conhecimento do único Deus verdadeiro. Aí estão para aprender a apresentar a Cristo como um Salvador que perdoa o pecado. Acham-se aí a fim de juntar preciosos raios de luz, de modo a poder, por sua vez, difundir a luz. Estão aí para manifestar a amorável bondade do Senhor, falar de sua glória, proclamar os louvores daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Repetidamente tem sido o celeste mensageiro enviado à escola. Ao ser-lhe reconhecida a presença, dissipou-se a treva, brilhou a luz, sendo corações atraídos para Deus. As últimas palavras dirigidas por Cristo a João foram: O Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse 22, 17. Quando respondermos a Deus e dissermos, Senhor, aqui estamos, então com alegria tiraremos água das fontes da salvação. Não manteremos santas festividades ao Senhor? Não mostraremos possuir certo entusiasmo em seu serviço? Com o grande e enobrecedor tema da salvação diante de nós, seremos nós tão frios como estátuas de mármore? Se os homens tanto se podem agitar em torno de uma partida de cricket, ou uma corrida de cavalos, ou de frívolas coisas que nenhum bem produzem a ninguém, ficaremos nós insensíveis ao ser desdobrado diante de nós
o plano da salvação. Celebrem, portanto, a escola e a igreja festividades de regozijo ao Senhor. O perigo de professores sábios segundo o mundo. Todos os tesouros do céu foram confiados a Jesus Cristo, a fim de que ele passasse essas preciosas dádivas ao diligente e perseverante em as buscar. Ele para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. 1 Coríntios 1, 30. Mas até as orações de muitas pessoas são tão formais que não exercem influência para o bem. Não são um cheiro de vida. Se os professores humilhassem o coração diante de Deus e compreendessem as responsabilidades que aceitaram ao tomar o encargo dos jovens, a fim de os educarem para a vida futura e imortal, ver-se-ia em breve assinalada mudança em sua atitude. Suas orações não seriam áridas e destituídas de vida, mas orariam com o fervor das almas que sentem o próprio perigo. Aprenderiam dia a dia de Jesus, tomando a palavra de Deus como seu compêndio, tendo o vivo senso de ser ela a voz divina, e a atmosfera que lhes rodeia a alma sofreria positiva mudança. A atenção de ser o primeiro extinguir-se-ia com as lições diariamente aprendidas na escola de Cristo. Não se apoiariam tão confiantemente no próprio entendimento. Os professores em nossas escolas acham-se hoje em risco de seguir o mesmo caminho dos judeus dos dias de Jesus. Seja qual for sua posição, embora se orgulhem de suas aptidões para ensinar, a menos que descerrem as câmaras do templo da alma aos brilhantes raios do sol da justiça, acham-se inscritos nos livros do céu como incrédulos. Por preceito, por exemplo, eles interceptam os raios de luz que deviam chegar aos alunos. Seu perigo consiste em se concentrarem em si mesmos, em se considerarem demasiado sábios para serem instruídos. Vivemos em um mundo cheio de corrupção, e se não recebermos no coração o Cristo vivo, crendo e observando suas palavras, ficaremos tão cegos como os judeus. Todos os professores precisam captar todo o raio de luz celeste que incida em sua vereda, pois como instrutores necessitam de luz. Alguns dizem, sim, penso que estou ansioso por isto. Enganam-se, no entanto. Onde buscais vossa luz? De que fonte tendes bebido? Tenho a palavra do Senhor de que não poucos professores têm deixado as nevadas águas do Líbano pelas turvas correntes do vale. Unicamente Deus nos pode guiar com segurança por caminhos que conduzem à pátria melhor. Mas os mestres que não estão diligente e inteligentemente buscando essa terra melhor, induzem os que estão sob sua influência a ser descuidosos e a negligenciar a grande salvação para eles comprada a infinito preço. Íntima ligação com Deus deve ser mantida por todos os nossos professores. Se Deus enviasse seu Santo Espírito a nossas escolas para moldar corações, elevar o intelecto e dar aos estudantes sabedoria divina, pessoas há que em seu estudo atual se interporiam entre Deus e os que necessitam de luz. Não compreenderiam a obra do Espírito Santo, jamais a compreenderam. Ela lhes foi no passado um tão grande mistério como eram as lições de Cristo para os judeus. A operação do Espírito Santo de Deus não é criar curiosidade. Não compete aos homens decidir se porão as mãos nas manifestações do Espírito de Deus. Devemos deixar o Senhor operar. Quando os mestres estiverem dispostos a sentar-se na escola de Cristo e aprender do grande Mestre, saberão muito menos aos seus próprios olhos do que agora sabem. Quando Deus se tornar o Mestre, será reconhecido e seu nome magnificado. Os alunos serão como os jovens das escolas dos profetas, sobre quem vinha o Espírito de Deus, e eles profetizavam. O grande adversário das almas está buscando introduzir em todas as nossas instituições uma atmosfera morta, destituída de vida espiritual. Trabalha a fim de torcer e desviar toda circunstância para proveito próprio, com exclusão de Jesus Cristo. Hoje, como nos dias de Jesus, Deus não pode realizar poderosas obras em virtude da incredulidade dos que se acham nas posições de responsabilidade.
É necessário o poder de Deus para converter, antes de eles virem a compreender a sua palavra e disporem-se a humilhar-se perante ele como discípulos. Aperfeiçoamento nas escolas do mundo. Diz-nos a profecia que nos achamos próximos do fim do tempo. A capacidade intelectual, as naturais aptidões, o suposto discernimento excelente não prepararão jovens para se tornarem missionários ao serviço de Deus. Pessoa alguma que busque educar-se para a obra e o serviço do Senhor se tornará mais completa em Jesus Cristo, recebendo o suposto toque final seja no sentido literário, seja no da medicina. Muitos se tornaram inaptos para o trabalho missionário devido a terem frequentado tais escolas. Desonraram a Deus por havê-lo deixado à margem, aceitando o homem como seu ajudador. Aos que me honram, honrarei, declara Deus, porém os que me desprezam serão envelhecidos. 1 Samuel 2, verso 30. A palavra de Deus deve ser recebida como fundamento e coroa de nossa fé. Deve ser recebida com o entendimento e de todo o coração. Ela é vida e deve ser incorporada à nossa própria existência. Assim recebida, a palavra de Deus humilhará o homem junto ao escabelo da misericórdia e separá-lo-á de toda má influência. Isaías disse: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Contemplando esta grande e gloriosa apresentação, o profeta discerniu as próprias imperfeições e daqueles com quem habitava. Ai de mim, exclamou, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías 6, versos de 1 a 5. Oh, quantos dos que se empenham nesta obra de responsabilidade necessitam contemplar a Deus assim como fez Isaías. Pois em presença de sua glória e majestade, o próprio eu se amesquinha e aniquila. Unicamente à medida que se manifesta a vida mais elevada, segundo se revela nos ensinos de Cristo, pode qualquer sabedoria e instrução ser com justiça chamada de educação superior, e tão somente mediante o auxílio do Espírito Santo pode essa educação ser obtida. O estudo da ciência natural, feito pelo homem desajudado do Espírito Santo, carece dos preciosos elementos que Cristo deseja que ele aprenda quanto ao mundo natural, pois deixa de ser instruído nas grandes e importantes verdades que dizem respeito à salvação. Há no entendimento humano grandes possibilidades quando ligado ao verdadeiro mestre, que em sua apresentação das coisas do mundo natural revela a verdade em seu aspecto prático. Deus opera de maneira invisível no coração humano, pois sem o poder divino operando no entendimento, a mente humana não pode apreender os sentimentos da elevada e enobrecedora verdade. Não pode ler o livro da natureza, nem pode entender a singeleza da piedade que aí se encontra. Quando a mente humana se liberta de influências perversoras, está capaz de receber as lições de Cristo. Mas homem algum pode compreender a verdadeira ciência da educação, só quando Deus, em sua sabedoria, por meio de seu Santo Espírito, santificar-lhe a observação. Se os alunos de nossos colégios fossem firmes e mantivessem a integridade, se não se associassem aos que andam nas veredas do pecado, nem fossem seduzidos por sua companhia, gozariam como Daniel o favor de Deus. Se rejeitassem as diversões inúteis e a condescendência com apetite, teriam a mente clara para a busca do conhecimento. Adquiririam assim uma força moral que os habilitaria a permanecer inabaláveis quando assaltados pela tentação.
Os que se acham ligados a nossas instituições, em posições de responsabilidade, deviam tomar sobre si o encargo de velar pelas almas dos que são colocados sob seu cuidado.